1 Reis 18, a partir do 20. Diz assim: Então enviou Acabe os mensageiros, depois fez um rego ao redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha e disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei-o segunda vez. E o fizeram pela segunda vez. E disse ainda: Fazei-o pela terceira vez. E o fizeram a terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu-se de água. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizestes tornar o seu coração para trás. E então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu sobre o seu rosto e disse: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias disse: Lançai mão dos profetas de Baal, e nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizom, e ali os matou. E então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Amém? Amém, aleluias. Deus seja louvado pela sua palavra. Que texto, não, meus amados? Que história, que prova para Elias, que gigante. Ele venceu, oh meus amados. De um lado, 450 homens, e do outro, Elias. Só para nós entendermos o contexto dessa história. Nesse tempo de Elias, o povo de Israel, ele havia se afastado dos caminhos do Senhor. E eles estavam fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. E a idolatria, ela reinava no meio daquele povo. Quem governava Israel naquele tempo era o rei Acabe. O rei Acabe, ele era casado com uma mulher, ela era maligna. Ela era uma mulher perversa, Jezabel. Jezabel, ela adorava a Baal, que era o mais popular deus do povo cananeu. As imagens de Baal, as esculturas onde eles se reverenciavam diante de Baal, eram confeccionadas em forma de um touro, porque ele representava para o povo força e fertilidade. E Jezabel, meus amados, ela influenciou determinantemente o seu marido, o rei Acabe, para a ruína de Israel, porque ela odiava
o Deus verdadeiro, ela mandou matar. Ela mandou prender os profetas de Deus. E é nesse contexto, então, que o Senhor, Ele convoca Elias. Ele chama Elias para proclamar, para anunciar ao povo que eles precisavam decidir a quem eles iriam seguir. Se a Baal ou se eles iam seguir ao Deus verdadeiro. Sabe, meus amados, nessa história, quando um é mais que 450, dá para entender isso? É possível um vencer 450? É só por Deus. É só por Deus. Só que para isso, para um vencer 450, é preciso algumas coisas. E eu separei aqui 4 coisas que nós precisamos aprender com Elias, para que nós também consigamos, assim como Elias, vencer os nossos gigantes. A primeira coisa que nós precisamos é coragem. Coragem para enfrentar e para desafiar os nossos inimigos. Está lá nos versículos que nós lemos, os 2 primeiros versículos que nós lemos, o versículo 20 e o versículo 21. Elias, meus amados, ele já havia confrontado o rei Acabe, dizendo para o rei que não iria chover por um tempo determinado. Por que Elias profetizou isso? Porque os que adoravam a Baal, eles criam que a chuva e aquelas colheitas abundantes que eles tinham, quem mandava era Baal. E Elias profetizou. E Israel sofreu por 3 anos e meio uma seca. Vocês imaginam isso, meus amados? O que é 3 anos e meio? Fica uns dias aí, um tempo, um mês sem chover. Nós já sentimos. É a saúde que já não está bem. E a questão da plantação, o gado, a água. Energia hoje, né? Que nós temos energia. Então, vocês conseguem imaginar o que aquele povo passou 3 anos e meio e não houve sacrifício, não houve sacerdote de Baal que enviasse chuva. A chuva só veio quando Elias orou e ordenou. Ah, meus amados, ele não se intimidou diante de Acabe, nem nessa situação, e nem diante dos 450 profetas de Baal. Ele teve coragem, ele desafiou os seus inimigos e os convocou para irem lá no Monte Carmelo, para fazerem então ali um altar, cada um para o seu Deus, para eles colocarem então ali as suas ofertas. E o desafio dele foi: o Deus que mandar fogo do céu, esse é o Deus verdadeiro. Esse é o Deus verdadeiro. Elias não teve medo, meus amados, de desafiar os seus inimigos. Sabe por quê? Porque ele cria. Ele cria no Deus verdadeiro. Ele cria no Deus sustentador de todas as coisas. Só que, meus amados, o Deus verdadeiro, o Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele não aceita que os seus adoradores adorem nenhum outro Deus. Nós aprendemos isso na sua palavra, que é impossível servir a 2 senhores, porque ou servimos a um e aborrecemos ao outro.
nós aprendemos que é impossível servir a dois senhores. E assim também, meus amados, é conosco que nós devemos entender isso. Ou nós estamos na igreja e servimos a Deus com alegria, entendendo que nós fomos comprados por um preço altíssimo e que a nossa vida é para a honra, é para a glória do nosso Deus e que nós estamos aqui para servi-lo de todo o nosso coração. Ou nós servimos o mundo, só que aí desagradamos a Deus. Como nós lemos lá nos versículos 21, cochear entre dois pensamentos, um pé na igreja, querendo servir a Deus, e outro no mundo, não dá certo. Isso é abominação aos olhos do Senhor. Ele não aceita isso, meus amados. Por isso, Deus encorajou Elias. E Elias então chama o povo para uma tomada de decisão. Ou vão servir a Deus, ou vão servir a Baal. Ai, meus amados, mas o povo, quando Elias fala isso, o povo diante do seu comodismo, diante do medo, porque eles sabiam quem era Jezabel, eles não responderam nada para Elias. Ai, infelizmente, muitas vezes nós também somos assim, né? Nós somos como o povo de Israel. Ouvimos Deus falar através de uma palavra, ouvimos Deus falar através da palavra dele, de uma ministração, mas nós continuamos não dando ouvido à palavra, porque não queremos abrir mão dos balaíns, não queremos abrir mão das idolatrias que nós criamos, não queremos abrir mão dos nossos próprios interesses e dos nossos próprios desejos. Ai, meus amados, o Senhor está nos falando nessa noite. Se não deixarmos, nós não podemos nos deixar levar pelo que é fácil, mas nós precisamos tomar uma atitude, nós precisamos tomar uma posição nas nossas vidas de servir ao único Deus, o Deus verdadeiro, porque Ele, se Ele não estiver em primeiro lugar na minha vida, se Ele não estiver em primeiro lugar na sua vida, Ele não aceita outro lugar. Ele não aceita o segundo lugar. Ele não aceita o terceiro lugar. Ele tem que estar em primeiro lugar. Então, se Deus estiver no centro das nossas vidas, nós então podemos fazer como Elias. Podemos desafiar nossos inimigos. Podemos enfrentar a tudo e a todos, sabendo que a vitória virá. Em nome de Jesus, não importa o tamanho, não importa quantos, porque Deus é Deus maior. Você crê nisso? Amém? Amém, aleluias. E a segunda coisa que nós aprendemos com o profeta Elias, para vencer os nossos gigantes, é que é preciso, além da coragem, é de não ter medo de lutar só. Lá no versículo 22, Elias disse ao povo, meus amados, que só ele havia ficado dos profetas do Senhor e que os profetas de Baal eram 450. Mas ele não teve medo, meus amados. Ele não teve medo porque ele sabia que Deus estava com ele. Infelizmente, né, nós seres humanos temos essa tendência de olhar para números, não é verdade? Quanto mais gente,
mais bênção, né? Quanto mais cheio o lugar, melhor. Parece que Deus está abençoando mais, Deus está aprovando mais. Mas isso é verdade? Não é. A palavra de Deus diz que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei, meus amados. Não é quantidade, não são números, mas é uma vida consagrada no altar de Deus que traz a vitória. Então não precise se preocupar, queridos, com os números. Nós precisamos é ter fé e crer que Deus está conosco e que nós não estamos sós. Davi, quando foi enfrentar Golias, ele foi só. Ele foi só. Mas ele sabia que ele estava indo debaixo da bênção de Deus e que Deus estava com ele. E por isso ele foi, na certeza que ele ia derrotar Golias. Meus amados, quando Jesus foi para a cruz, ele foi só. Ele foi só enfrentar o seu maior inimigo. Mas ele foi na certeza e na convicção de que Deus estava com ele. Ele morreu, sim. Ele foi sepultado, sim, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, aleluia. Você pode dar glória a Deus por isso? Que ele vive e que ele venceu, meus amados, o nosso maior inimigo por nós. Então creia, mesmo que o seu inimigo tente zombar de você, porque você é um só e ele é a maioria, creia, você vai vencer, porque a força não vem de nós, mas a força vem daquele a quem nós servimos, amém? Então não tenha medo, servo de Deus nunca está só. A palavra de Deus diz: eis que eu estarei convosco todos os dias, aleluia. Lembre-se, meu amado, a força não vem de você, a força vem de quem você serve, a quem você serve, amém? Então busque ao Senhor verdadeiramente, com toda alegria, com todos aquilo que vem do seu âmago, amado. Sirva com alegria e você será revestido da força e você não vai ter medo de enfrentar seus problemas, sejam eles quais foram. Os profetas de Baal eram 450 e Elias apenas 1. Mas Deus estava com ele e isso foi suficiente para ele ter a vitória, amém? Aleluia, glórias a Deus. A terceira lição que aprendemos com Elias para nós vencermos os nossos gigantes é que é preciso restaurar o altar, amém? Lá nos versículos 30 e 31, nós vemos a questão da restauração do altar. Embora os profetas de Baal tenham clamado durante toda a manhã, ninguém lhes respondeu. Houve silêncio, porque o Deus deles não era um Deus real. Os deuses, meus amados, que muitas vezes são adorados hoje, eles não são necessariamente de pedras ou de madeiras, mas também são falsos e são perigosos, porque eles nos fazem depender de algo que não é Deus. E quais são muitas vezes esses deuses
que tomam conta, muitas vezes até da vida daqueles que são cristãos. Poder, ganância, aparência, posses pessoais, às vezes o trabalho, às vezes a família. Ela acaba ocupando o lugar de Deus nas nossas vidas, porque tudo aquilo, meus queridos, que nós dedicamos mais tempo e mais amor, aquilo é o nosso Deus. E nós precisamos tomar cuidado com essas coisas, com essas sutilezas que muitas vezes o inimigo coloca na nossa vida para nos afastar de adorar e de colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Tudo em nossas vidas que ocupa o lugar de Deus se torna o nosso Deus. E muitas vezes, quando nós deixamos esses deuses tomar conta das nossas vidas, nós descobrimos tarde. Porque quando chega a crise, quando chega o desespero, quando chega uma doença, e aí nós vamos clamar desesperadamente por esses deuses, e aí nós vamos ver que vai haver silêncio, não vai vir resposta, porque eles não são deuses, não é o Deus verdadeiro. Não vai ter solução para problema, muito menos salvação e vida eterna. Ah, meus amados, Elias então convoca o povo, para que o povo se achegue a Deus, para buscar a Deus, e primeiro para que se arrependam dos seus pecados. Elias então restaura o altar do Senhor. Por que ele restaura? Porque Deus não habita no meio da idolatria. Deus não habita no meio de pecado. E Elias então toma as 12 pedras e restaura o altar. É muito importante nós entendermos isso, meus amados, que Deus, Ele ama o pecador, mas Ele rejeita o pecado. E por isso nós precisamos nos desvencilhar das coisas que nós fazemos e que nós sabemos que desagrada a Deus. Porque a nossa vida, a vida do cristão, ela tem que ser um altar. E como que Deus vai habitar no altar, se o altar não for restaurado? Para que o Espírito Santo habite em nós, nós precisamos ter a nossa vida restaurada. Nós precisamos viver na presença de Deus. Nós precisamos buscá-lo diariamente, através da oração, através do estudo da palavra, porque é só assim que nós vamos ter o nosso altar restaurado dia a dia, e assim venceremos os nossos gigantes. Altar restaurado, meu amado, é pedir perdão, é buscar a face do Senhor e entregarmos nas suas mãos diariamente tudo aquilo que nós amamos. Nós devemos colocar nas mãos do Senhor, assim como Abraão fez com Isaac. Amém? Só tem altar restaurado quem entende que a consagração é uma entrega e não é um sacrifício. Consagração é entrega e não sacrifício. E o Senhor, então, meus amados, nos convida para que nós possamos restaurar o altar, para que Ele possa vir e habitar e permanecer em nós. Amém? Amém. E a última e a quarta lição que nós aprendemos com Elias, para que nós possamos vencer os nossos gigantes, é orar. É orar com fé.
no impossível. Quando Elias, ele restaura o altar. E quando ele vai começar ali o culto, o sacrifício, o que ele faz? Ele ora buscando a presença, pedindo a manifestação do poder de Deus no meio do povo. Ele não usou, meus amados, a oração como último recurso, mas ele usou a oração como o primeiro recurso. A oração, meus queridos, é a ferramenta mais eficiente. É a oração de fé. Essa é a ferramenta mais eficiente. Jesus disse que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós viríamos maravilhas acontecerem, amém? E Elias teve essa experiência. Depois que ele restaurou o altar, ele tomou lá as 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel. E mais, ele ainda fez um rego, mandou encher de água, mandou mais uma, e outra vez, encharca isso aí. Colocou lá a lenha, colocou o holocausto, e o rego ali também ficou cheio. E então, meus amados, ele orou. Olha a oração de Elias. Ele disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo e que fiz todas estas coisas por tua ordem. E respondeu: responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, é Deus, e que fazes o coração deles voltar a ti. Elias então faz essa oração e o fogo desce de uma forma maravilhosa, de uma forma poderosa. E a oferta então, ela é consumida, e a toda a água que estava ali em volta do altar, e todos ali reconhecem que o Senhor é Deus. E os 450 sacerdotes de Baal foram ali vencidos por um só profeta, mas era o profeta do Senhor. Aleluia. Meus amados, um é mais que 450, amém? Quem tem fé e conta com Deus, Deus está ao seu lado. Um é mais que 450, aleluias. Você pode até achar, meu amado, que para o seu gigante não tem mais jeito, que para o seu problema não tem mais jeito, que a sua situação ela é muito complicada, que não tem solução, que não há cura, que não tem perdão. Ah, meu amado, mas clame como fez Elias, clame com fé, e o fogo de Deus desce. O impossível se torna possível. E você vai ver a glória de Deus descer. E o Senhor consumir a sua oferta para a honra e para a glória do nome dEle. Amém? Amém. Aleluias. Mas, meu amado, para isso você precisa orar. Orar com fé ao Deus do impossível, do único e verdadeiro Deus. Deus, Ele derramou fogo do céu por amor a Elias. E Ele também te ama. E Ele proverá o que for necessário para que você complete a tarefa que Ele deu para você realizar. Creia, ore com fé
e ele enviará fogo do céu, e seus gigantes serão derrotados. Amém? Quem crê nisso? Amém. E para concluirmos, meus amados, o ministério de Elias foi confirmado, a sua obediência foi testada, a sua fé foi aferida e provada, a sua dependência de Deus foi medida. Elias passou no teste, Elias passou na prova. Portanto, nunca subestime o poder de uma vida totalmente dedicada e dependente do Senhor. E a dedicação da vida que serve ao Senhor, ela influencia pessoas, altares são restaurados e vidas são transformadas. Portanto, ouse crer, ouse orar, porque Deus atende o pedido feito com fé e Ele faz o impossível. Amém? Nós fomos chamados nessa noite, meus queridos, para nos posicionarmos. E se nós estivermos no centro da vontade de Deus, todos os nossos gigantes serão derrotados. Creia, é mais que 450. Pode dizer amém? Amém, aleluia.